Olá e bem-vindo ao Dicas de Amor de hoje. Eu gostaria da sua atenção para estas imagens. Preste bastante atenção. Veja só. Olhe esta maquiagem e o trabalho desta fotógrafa francesa. Esta fotógrafa francesa que fez um ensaio com esta modelo. E você vai saber agora o que isso tem a ver com a realidade de muitas pessoas. Continue, por favor, colocando as fotos. Eu queria que você prestasse atenção de uma forma até assim medonha. Você pode ver que a maquiagem feita na modelo remete a um esqueleto. E o título deste ensaio da fotógrafa francesa Pauline Darley chama-se She Waited Too Long, que quer dizer, do inglês, significa ela esperou demais. Cristiane, muitas pessoas não se dão conta de que esta é uma realidade e uma possibilidade na vida de muita gente que fica esperando que a situação vá se resolver por si só ou pelo tempo até que é tarde demais. Tem até aquela famosa frase que muitas pessoas, ditado que as pessoas falam assim, dê tempo ao tempo, né? Como se você tivesse que deixar com o tempo toda a responsabilidade para resolver aquele problema. Só que o tempo não faz isso. Ele não tem como resolver problemas. Ele não tem como fazer você uma pessoa melhor. O tempo é bom quando você faz alguma coisa com ele. O tempo, ele só aumenta o que já existe, não é verdade? O tempo, se há um problema, então o problema vai criando raízes, vai piorando. Se há uma doença, a doença vai piorando. É claro que quando a ação correta é tomada, então o tempo pode ajudar também. Claro. Mas quando você faz a coisa certa, quando você age. Por exemplo, você está separado. Vocês, o casal, estão separados. E aí, na separação, vocês pensam assim, não, a gente vai dar um tempo, a gente está dando um tempo para ver como vai ficar a situação. Só que nada está sendo feito a não ser a separação. Quer dizer, o que o tempo vai fazer neste caso é somente criar um distanciamento maior entre o casal. A brecha, né? Que outras pessoas até podem entrar entre eles, porque se vocês estão dando um tempo, quantos casais começam, quando dão um tempo, né, se separam e dão um tempo para o relacionamento, entram em outro relacionamento, naquele tempo ali. Ou simplesmente se acostumam a viver separados e depois nem pensam mais em voltar. O fato é que você tem que tomar atitudes para mudar a sua vida. Você não pode ficar esperando no tempo que as coisas simplesmente vão funcionar. Olha só que interessante esta matéria. Foi feita uma pesquisa para descobrir o que nós já havíamos dito no nosso livro Casamento Blindado em 2012. Mas agora eles confirmam, através de uma pesquisa lá no Canadá, que casais que se consideram almas gêmeas têm mais problemas do que aqueles que se consideram casais imperfeitos. Vamos assistir. Casal perfeito, feitos um para o outro. As metades de uma laranja. As denominações românticas não importam. O fato é que pesquisadores de Toronto, no Canadá, chegaram à conclusão de que casais que se veem como almas gêmeas tendem a sofrer mais com relacionamentos longos. É questão de expectativa, eu acho que quanto você vai criando e aí vai dando errado. Eu acho que você põe menos pressão no casal, eu acho que tende a dar mais certo. Segundo o estudo, as pessoas que acreditam que encontraram a outra metade se desgastam mais com os conflitos porque acreditam numa relação perfeita e sem brigas. Por outro lado, quem acredita que o amor é uma longa jornada cheia de contratempos e que pode ou não dar certo, encaram melhor os conflitos e, portanto, sofrem bem menos. Você faz, acho que, o relacionamento perfeito. Não existe, tipo, vou esperar minha alma gêmea. Para alguns casais brasileiros, a conclusão dos canadenses faz sentido. Porque investe mais psicologicamente na pessoa, né? Aí fica um peso assim na cabeça, nossa, é minha alma gêmea, não sei o quê. As pessoas, elas começam a se iludir muito, né? Quando ela acha que é a pessoa certa, então acaba, tendo uma frustração maior. Outros amantes acham que não é bem assim. A diferença que une, né? E às vezes, se a pessoa ser diferente, tem conflito e você entende outra pessoa, né? Tem que alimentar, que fortalecer dia a dia.
terapeuta de casais diz que a explicação sobre o resultado dos pesquisadores é simples e está relacionada às expectativas irreais de quem acredita na união perfeita. Se eu espero demais do outro, aí qualquer coisa eu vou me decepcionar muito. Nada de casal perfeito, muito menos almas gêmeas. E já estão há mais de 5 anos juntos. Camila e Thiago encontraram nas diferenças o caminho para um relacionamento saudável e duradouro. É bom cada um ter o seu momento, às vezes, sozinho, vai. Eu gosto de carro, ela tem as coisas dela também pra fazer. A gente tem personalidades diferentes, a gente não concorda em tudo, gostos diferentes, gosta de comer coisas diferentes. A jornalista já teve a experiência de um relacionamento do tipo perfeitinho no passado, mas viu que aquilo não era pra ela. Queria ser perfeito, não queria brigar, começava uma discussão, não, a gente não pode discutir. E aquilo foi me sufocando. O crescimento de um casal vem inclusive dos conflitos, segundo o especialista. É normal que aconteça desentendimentos, um quer uma coisa, outro quer outro. E é assim que Camila e Thiago vão levando essa história de amor. Não como almas gêmeas, talvez, mas cada vez mais apaixonadas. É uma gêmea que não é, mas é, tá vendo? É tipo a metade do limão com a metade da laranja, né? Laranja. É verdade, com um pouquinho de trabalho, se você espremer o limão e a laranja, até que dá um suco gostoso, mas tem que saber fazer, né? É assim com o casamento também. Você tem problemas no seu casamento, você tem que saber resolver os problemas. E é isso que nós temos ensinado no nosso trabalho, dando ferramentas, dicas para as pessoas resolverem os problemas da vida a dois. Renato, eu fico pensando, né? A pessoa que pensa assim, que a laranja, metade da outra laranja tem que ser igual, vocês são duas metades de uma laranja, né? Então, quando o outro não é igual a você, você tem problemas. Aí o que acontece? Você pensa assim, não, o tempo vai mudar essa pessoa. Às vezes você até casa com ela, você pensa assim, não, depois que eu casar com ele, ele vai mudar. Você fica nessa esperança, mas a pessoa nunca vai mudar para a laranja. Se ela for um limão, ela vai sempre ser um limão, né? Agora, o que você precisa saber é que o tempo só piora os probleminhas que vocês têm. Vocês precisam se ajustar. E se ajustar não é dar tempo, não é esperar que o outro venha um dia entender você. Vocês têm que fazer algo. É isso que nós ensinamos você nas palestras da Terapia do Amor. E se você está passando por uma situação no seu relacionamento que você não sabe mais como resolver, vocês brigam demais, têm brigado muito, não entram em um acordo, vocês já estão separados, se não de casas, vocês já estão separados de corpos dentro da própria casa. Você não quer mais essa situação, mas você não sabe como sair dela. Você quer a nossa ajuda? Ligue agora para o telefone no seu vídeo, 0 operadora 11 3573 3535, converse com a nossa equipe e você vai saber mais como você pode agir e resolver esses problemas. Foi o que o Paulo e a Irene fizeram. Veja só, como que o tempo não resolve problemas. Eles tinham um problema muito sério no relacionamento, de muito trabalho, de falta de atenção. Até que o tempo, somado aos problemas não resolvidos, resultou em quê? Veja só. Irene e Paulo tinham um casamento construído na base de boa convivência, da confiança e da liberdade. Até que um dia... Após 12 anos de casada, o meu esposo se envolveu com uma funcionária e simplesmente achou que não me amava mais e foi embora de casa. E naquela época, eu vivia mais fora de casa do que dentro de casa. Então eu me preenchia com as coisas da rua. E com isso, eu conhecia muitas pessoas. Eu tinha na minha equipe, que era a equipe de vendas, muitas mulheres. E uma dessas mulheres me cativou, com atenção, com carinho, o que eu não tinha em casa, mas não por culpa dela, por culpa minha mesmo, que não estava dentro de casa. Eu errei muito, eu atribuo, assim, não justifica o erro dele, em virtude das liberdades que ele disse ter, eu também tinha, que eu podia sair de segunda a segunda com amigas, e em virtude do vício, é isso que nos afastava, porque o cheiro de bebida me incomodava, então eu não tinha prazer de estar ao lado dele, porque era de segunda a segunda ele bebendo. E foi nesse conturbado contexto que Irene decidiu buscar os conselhos da Terapia do Amor. Na Terapia do Amor, eu aprendi o valor da família, a resgatar isso que havia sido perdido, resgatar o meu valor, que devido à traição, a minha autoestima foi a zero.
e eu passei a ficar só em função dele, atrás dele, em busca dele, não me deixa, faltando ajoelhar. E quanto mais eu me humilhava, mais ele ia embora e achava que a outra que era a rainha. E após 3 meses frequentando as palestras, uma simples mudança nela mudou de vez o destino das coisas. Não fui mais atrás dele e confiar em mim e obedecer tudo que eu aprendia na terapia. Mexeu com ele, poxa, o que está acontecendo? Estou perdendo. Porque havia uma situação cômoda, que ele tinha amante e também vinha para minha casa para visitar nossa filha. Então eu chegava em casa, cadê as fotos que tava na geladeira que eu tava lá? Não tava mais. Estou perdendo espaço aqui da minha ex-esposa, né? No caso, não era ex-esposa, mas estava longe, né? E eu comecei a ficar preocupado. E eu comecei ali o meu tratamento também dentro da terapia. Eu comecei a entender o que é ser um marido. Mas o quê? Vendo nela a diferença, vendo nela uma mudança que eu não tinha visto nos últimos 12 anos de casamento. E aí eu comecei a perceber que ela realmente tinha valor. Na terapia do amor, Irene aprendeu, entre tantas outras coisas importantes, o valor do perdão. Tanto ele quanto a amante também, porque de nada valeria eu perdoá-lo, vamos ficar junto, mas sempre vinha à minha memória o que ele fez comigo, onde ele passou uns meses, um tempo, e com raiva ou com ódio da amante, que isso também não nos faz bem. Agora, após enfrentarem tantos problemas com sabedoria, o casal vive a sua melhor fase. É curioso, né? Como pode o casal viver a melhor fase depois de uma traição? Né? Nós sabemos que nem todos os casais conseguem ou até querem fazer o casamento reconstruir depois de uma traição. Às vezes acontece, a pessoa quer desistir, quer partir para outra, não acha que dá para continuar. Mas são muitos os casais onde a traição aconteceu e eles querem reatar, eles querem reconstruir aquilo que existe entre os dois ou existia e agora foi abalado, foi jogado ao chão por causa de uma traição. Mas eles não sabem como fazer isso. No caso desse casal, eles, depois da traição, ela foi procurar ajuda. Quer dizer, às vezes você precisa... Não era para ser assim, né? Seria bom se você não precisasse passar por uma traição, passar por um problema ruim para procurar ajuda. Porque, com certeza, os sinais estavam ali. Ele não parava em casa, tinha os vícios dele. Os dois tinham os seus mundinhos. Viviam vidas separadas. Então, a traição entrou dentro de uma brecha. E você tem que saber diferenciar. Se você está com uma pessoa que te trai por questão de caráter, é uma pessoa que tem um padrão de trair, ou uma pessoa, o seu cônjuge te traiu, ou você traiu, porque você foi fraco, não deixou de ser uma falha de caráter, mas não é o seu perfil, não é aquilo que você quer ser ou continuar fazendo. Você quer uma oportunidade de mudar, e se for concedida essa oportunidade, você nunca, jamais vai voltar a cometer aquele erro. Só que você não sabe como fazer isso agora, como reconstruir. O que você não deve fazer é ficar se arrastando aos pés da outra pessoa, como a Irene fazia com o Paulo. Depois de ter sido traída, ela ainda ficava implorando para ele. Então quem ganhava era a amante, porque ele ficava com as duas, a oportunidade. Mas ela aprendeu a fazer o diferente na terapia do amor. Ela aprendeu a se valorizar, que era uma coisa que ela não sabia até antes da traição, ela não sabia fazer isso, se valorizar, e ela aprendeu a lidar com ele, até mesmo com o passado deles, né? Conseguiu perdoar, conseguiu deixar para trás, olhar para frente, quer dizer, tudo isso você aprende. Não pense que isso vai vir automático para você. Eu vou conseguir, vamos voltar, né? Quantas pessoas, Renato, estão separados, casais estão separados, eles falam assim, vamos voltar, vamos tentar novamente. Tentam novamente, mas não mudaram nada. E vai repetir, vai recorrer no erro. Então, você tem que mudar e saber como agir diante da situação para ela mudar. Não adianta desejar que a situação mude. Você quer trazer de volta o seu marido, a sua esposa, você, quem sabe, cometeu um erro muito grande, ou você foi traído e você fica se humilhando para a pessoa que te machucou, ou que você machucou. Você fica se humilhando e pedindo, implorando, e quanto mais você implora, pior fica a sua situação. Quanto mais você implora, pior.
Então pare de implorar, pare de pedir, por favor, volta para mim. Pare, isso não funciona, só funciona o contrário. Você vai aprender como fazer isso da maneira eficaz, para que a pessoa queira voltar, para que a pessoa queira ficar com você, porque é isso que vale. Não é ficar com você por dó, por pena, por sentimento de culpa, pelos filhos, pela vantagem financeira. É porque quer estar com você e quer mudar. Nós vamos fazer isso, vamos ensinar isso a você nesta palestra desta quinta-feira da Terapia do Amor. A Cristiane e eu fazemos a palestra para casais e solteiros às 8 horas da noite, aqui no 605 da Celso Garcia, no Brás, no Templo de Salomão. Você vai assistir agora mais detalhes de como funciona esta palestra. Quando temos problemas no relacionamento, é comum culpar sempre o outro. E quando aprendemos a enfrentar e superar os próprios erros, a vida realmente toma um rumo diferente. Eu tive relacionamentos muito conturbados, né? E eu era terrível, né? Eu tive um outro casamento, que dentro desse casamento eu tinha 5 amantes. Eu queria arrumar algo para me preencher, só que eu não encontrava esse algo para preencher, né? Mas aí quando eu comecei a participar da terapia do amor, aí eu vi a diferença. O Newton entendeu que era preciso abandonar os velhos hábitos para encontrar a verdadeira felicidade no amor. E ele deu o primeiro passo para a mudança. Eu abandonei tudo. Tudo aquilo que eu vinha fazendo de errado, abandonei. Hoje eu olho, putz, olha como que eu era antes, né? Aquele homem, como que eu posso falar? Tranqueira, né? Como fala aí no mundo. Mulherengo. Nossa, como eu era tranqueira e hoje, olha como que eu sou hoje. Nem pra mim é indiferente. E uma mulher hoje transformado totalmente. Que as pessoas pensam que elas não têm, que aquele é o jeito delas, que elas vão ser, que ela é agressiva. Ela é agressiva, é assim que ela foi criada e tal. Mas você não precisa ser. Quer dizer, quando você entende por que você faz o que você faz, aí você pode mudar. Deixar para trás e viver o novo será a realidade de quem aprende as lições do amor inteligente. A gente brigava, discutia e um estourava com o outro, um falava palavras feias pro outro e ficávamos 2, 3 dias sem se falar. Hoje é o segundo dia que eu venho e no primeiro dia eu já senti assim uma ajuda assim maravilhosa. Por quê? Porque é um entender o outro. Eu sabia já da terapia do amor, só que eu não vinha. Pensava, eu não preciso. É só pra quem é casado, quem sofre. Eu não sofro, então. E eu teimava nisso, até que eu falei, não, eu preciso ir, porque eu tô fazendo tudo errado. Eu entrava em relacionamento, só que não dava certo, porque eu não sabia fazer dar certo. Eu não sabia como agir nas situações. Então eu falei, eu tenho que ir. Então eu passei a vir. Eu falei, se eu tivesse vindo antes, eu teria feito muita coisa certa que eu não fiz, né, no passado por não saber agir. E aqui eu comecei a aprender, a me valorizar, por exemplo, porque eu corria muito atrás da pessoa. Ela não me ligava, eu ligava sempre, ficava mandando mensagem, era aquela pessoa chata. Então a pessoa cansava, né? Então eu falei, não, eu tenho que me valorizar. Quando eu cheguei na palestra, eu cheguei muito mal. Eu tinha me divorciado e aquela tristeza era tão grande que me fazia ligar para o meu ex. Eu me humilhava para ter um pouquinho da atenção dele, a atenção de qualquer pessoa. Eu comecei a entrar em sites de relacionamento para conhecer pessoas pela internet, para sempre ter alguém para conversar. E isso não ajudava também. Eu me sentia usada. Eu tinha consciência de que eu estava sendo usada, mas até eu buscava isso. E achava que assim eu ia só esperar o fim da vida. Com depressão, eu tinha desejo de morte, tentei o suicídio. Sentir-se assim como a Daniele, com este vazio, é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas tomam diversos remédios, mas a solução é cuidar da vida amorosa. É importante você olhar para trás para você entender como você chegou onde você está. Se você não olhar para trás, você não vai saber como você chegou aqui. E se você está em um lugar que você não quer mais ficar, ou seja, você está num lugar ruim da sua vida, num lugar ruim do seu relacionamento, do seu bem-estar emocional, então você tem que saber como você chegou aqui, para você não pegar esse caminho de novo. Quando eu cheguei aqui e eu comecei a ouvir, cada semana, eu comecei a ver que eu tinha muitos erros,
que eu não achava que eu errava. Eu não imaginava que eu tinha tantos erros assim. Então foi um baque no começo. Mas aos pouquinhos eu fui aprendendo a me perdoar, a perdoar ele, a esquecer toda aquela mágoa que eu tinha dele. Eu procurei perdoar e pedir perdão também. E isso começou a haver uma restauração dentro de mim. Hoje eu sou uma outra pessoa, completamente, em todos os sentidos. A minha vida foi totalmente restaurada e foi graças à terapia. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Como você acabou de assistir, às vezes as pessoas não têm noção de quanto elas mesmas estão estragando o relacionamento, as chances de ser feliz. Elas nunca aprenderam a fazer o certo. Então, para elas, o errado é natural. E você sabe que muitas pessoas pensam que em relação ao amor, não se aprende, né? Elas pensam assim, bom, você aprende a dirigir, você aprende a carreira, você aprende tudo. Mas em relação ao amor, ao relacionamento, isso aí você não precisa aprender porque você vai aprender porque o amor vai te ensinar. Isso aqui, nós dois, nós já nos amamos há 25 anos, né? Mas nos primeiros 12 anos de casamento, nós nos amávamos e nós tínhamos muitos problemas até eu pedir a separação do Renato. Quer dizer, por mais que você ame, por mais que você tenha todo o carinho por essa pessoa, se você não souber lidar com ela, lidar com as diferenças, se você não souber ter um relacionamento, lidar com os problemas, esse amor que você tem não vai mantê-los juntos. E uma dica, nós vamos dar a dica de amor de hoje, eu queria que você prestasse bastante atenção. Preste atenção na dica de amor de hoje, que tem a ver com o que nós estamos falando. Olha só. A dica de amor de hoje é a seguinte: tudo que você aceita hoje, torna-se o seu normal de amanhã. Quer dizer, a concessão que você faz hoje de um mau comportamento, de uma situação ruim, inaceitável, você tolera, você releva, você não, isso vai resolver, não, vou deixar acalmar, você vai aceitando, tolerando, amanhã aquilo vai se tornar o normal. Por exemplo, você pegou o seu marido vendo pornografia. Você falou e tal, mas ficou por isso mesmo. Hoje, ele é viciado em pornografia. Seu marido passou a noite fora, você ficou chateada, brigou, mas ficou por isso mesmo. Agora ele passa todo fim de semana fora. Não dá satisfação a você. As coisas vão acontecendo e como você não sabe lidar com elas, então elas vão se tornando o novo normal da sua vida. Quantas mulheres já falaram assim, eu não quero ser aquela esposa chata. Então, elas deixam seus maridos ficarem até tarde, não ligam para elas e elas ficam assim, não, eu não vou ligar, eu vou deixar, eu não quero ser chata. E realmente, você não deve querer ser chata, ninguém deve ser chata. Mas você foi deixando uma situação que é inaceitável no relacionamento. Por exemplo, você não saber para onde ele vai, com quem ele está. Ele chega a hora que ele quiser e você não tem direito a saber o que ele estava fazendo. Isso tudo faz parte da empresa casamento, né? Exato, é a parceria. Mas vocês vão aceitando até que não tem mais o que fazer, não há mais o que fazer. Então, dentro de um relacionamento, você não pode começar a fazer concessões de coisas que são inaceitáveis. Por isso, na palestra desta quinta-feira, nós estamos intitulando a palestra O Dia do Não Aceito. Ou seja, quais as coisas que você não aceita mais na sua vida amorosa? Eu gostaria que você fizesse uma lista daquilo que você não quer mais no seu relacionamento ou na sua vida amorosa e trouxesse com você na quinta-feira, 8 da noite, para a nossa palestra aqui. Nós vamos ensinar a você como colocar um fim nesta situação. Veja, por exemplo, como que o Rafael e a Maíra aprenderam a fazer isso e transformaram o casamento deles. A
vida de Maíra se tornou conturbada desde cedo. Tinha uma amiga que a gente, para chamar a atenção dos homens, a gente se beijava na frente de todo mundo para poder chamar a atenção. E com isso a gente acabava conseguindo homens para ficar com a gente na noite. Era um vazio muito grande, que eu não sei te explicar. Uma ansiedade do futuro, uma necessidade de ser a popular, de se fazer aparecer para os outros. Meu fundo de poço foi aos 14 anos, quando eu tentei me matar. Eu fui ao armário do banheiro da minha mãe, peguei os comprimidos dela de tranquilizantes e tomei um vidro quase que todo. Mas aos 21 anos, uma situação mudaria a sua vida. Eu me envolvi com uma pessoa onde eu namorei aproximadamente 4 anos. Aí, no final desse relacionamento, eu engravidei. E quando eu engravidei, essa pessoa sumiu. Uma mudança, porém, que não lhe trouxe muita maturidade. Quando meu filho tinha aproximadamente um ano e meio, ele ficava com a minha mãe e eu saía pra balada. E a gente bebia, aquela coisa da euforia, da alegria da balada, mas chegava em casa, era aquele vazio completo. A de Rafael, marcada por muito sofrimento na infância, acabou também tomando um rumo complicado. Eu sempre fui uma pessoa que apanhei muito dos meus pais, eu sempre fui muito sozinho. Então, com isso, eu tinha sempre uma ambição muito grande, que era o quê? Querer ser grande, querer ter dinheiro, querer ter meu próprio carro, minha independência. Então eu acabei dando golpe em pessoas, eu acabei lesando pessoas hoje que eu me arrependo muito, entendeu? Mas para manter um padrão tão alto, os golpes se tornaram ainda mais frequentes. Um fim de semana eu gastava R$3.000. Então na semana eu aplicava o golpe nas pessoas para no fim de semana fazer isso daí. Acabei sendo preso, passando um cheque fraudado para um amigo meu muito grande. Até que 7 dias após ser solto, ele sofreu um grave acidente e teve então uma segunda chance de viver. Tive dilaceração de face, tive fratura exposta nos 2 braços e na perna. Nesse mesmo meio tempo que eu achei que a pessoa da minha vida que iria ficar do meu lado até então, ela me abandonou. Maíra, a avó dela, ela sofreu um acidente, né, doméstico também, ela quebrou o fêmur e ela ficou no quarto ao lado onde o hospital que eu tava. Foi aí que nós começamos a nos conhecer. Depois que eu tive alta do hospital, ela me ajudou muito na questão de fisioterapia e nós fomos nos relacionando, né, nos conhecemos melhor. Mas com 2 vidas tão turbulentas, a junção entre elas não poderia ser pacífica. O nosso, como se diz assim, noivado até o casamento foi um espaço muito pequeno, que não deu, né, na verdade, pra gente se conhecer. Como o Rafael tinha um histórico de violência doméstica dentro de casa, o Rafael trouxe isso pro nosso relacionamento. Eu não tinha controle dentro de mim. Ficamos grávidos da nossa filha e quando eu estava grávida, o Rafael sempre trabalhou com informática, peguei ele num site, conversando com uma pessoa bem mais nova e acabei melando toda a brincadeira dele. Então, eu grávida chegou até agressão, porque nesse dia quem partiu pra cima fui eu. Conforme as palestras do Renato, da Cris, eu acabei entendendo o que é respeitar uma mulher, o que é ter um respeito, não só na sua casa, como os meus filhos, imagina na minha filha. O que me deixou assim vislumbrada era que o meu casamento poderia ser restaurado, que o meu casamento não estava no fim, que eu poderia fazer alguma coisa para ter a minha família de volta. Eu aprendi a escutar mais, né? Eu aprendi a dialogar mais, eu aprendi a conversar mais e não agredir. Com isso melhorou muito a nossa vida. Hoje não tem mais agressão física nem verbal. Nós temos diálogo, nós temos amor, nós temos companheirismo, né? Mais um exemplo de como não é o tipo de problema ou quão grave, quão sério o problema de casamento é que impede a pessoa de reconstruir a relação. É a pessoa tomar o primeiro passo, de buscar ajuda, de aprender a fazer como reconstruir, que ela precisa fazer para transformar a situação. A terapia do amor é uma reeducação amorosa. As pessoas estão aprendendo a ser marido, ser esposa, né? Estar em um relacionamento, o que procurar em uma pessoa. Você aprende isso. Você precisa aprender para você não errar. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, você é convidado para estar com a gente na nossa palestra. A entrada é gratuita, aberta ao público. Mais detalhes, ligue agora para o 011 3573 3535. Depois da pausa, nós voltaremos para responder perguntas dos nossos alunos.
Procurando algo interessante para assistir? Não procure mais, o Univer chegou, a maior e mais nova plataforma de vídeos cristãos para você e sua família. Com o Univer, você tem acesso a filmes e séries cristãs, palestras sobre sucesso financeiro, fé inteligente e uma infinidade de conteúdo sobre vida a dois, além dos principais eventos do Templo de Salomão ao vivo. Quer mais? Então prepare a criançada, porque o Univer já pensou em tudo e desenhos bíblicos já estão no menu. Só com o Univer você participa do curso Casamento Blindado, revê a inauguração do Templo de Salomão, assiste a todos os programas da Escola do Amor, entende os segredos da fé inteligente com mensagens exclusivas do Bispo Macedo, conhece as 21 verdades sobre o amor, aprende a ser um homem excelente com as palestras do Intelliman, se torna um visionário com as mensagens do Congresso para o Sucesso e descobre os mistérios desvendados pelos historiadores nos episódios da série Bíblia em Foco. Um universo de entretenimento está à sua espera. Não perca mais tempo. O Univer chegou e quer entrar na sua casa com apenas um clique. Assine já. Saiba mais em univerparacrer.com. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Estamos aqui com os nossos professores auxiliares, o Victor e também a Bianca. Bem-vindos. Olá, Renato. Bem? Olá, Renato. E como você sabe, para enviar a sua pergunta ao programa, basta acessar o site escola do amor responde.com. Vamos à pergunta da Aparecida, lá de Sergipe. Olá, Renato e Cris. Meu nome é Aparecida, sou aqui de Sergipe. Meu relacionamento terminou por conta de vícios e traições. Reatamos agora, mas como posso saber se realmente ele vai mudar? Você não pode saber se realmente ele vai mudar, você não pode saber o futuro, mas há algumas coisas no presente que você pode observar. Vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia, na verdade, com respeito ao trabalho. Se uma pessoa está no emprego, né, e ela provoca algum problema, causa alguma coisa para a empresa que o patrão não aceita. Então, esse patrão, se for sério o suficiente, vai mandar embora, senão ele dá uma chance ao funcionário e diz, olha, isso não é mais aceitável, a partir de agora o seu comportamento, o seu desempenho tem que ser assim, assim, assim. Então, o funcionário, em primeiro lugar, tem que saber onde ele errou, tem que saber o que precisa mudar e tem que se comprometer em mudar. E a partir dali, ele será monitorado para o seu comportamento mostrar que ele realmente mudou. Não é diferente na empresa casamento. Então as pessoas erram e depois simplesmente ficam separadas, magoadas e achando, não, quando a gente voltar, se a gente voltar mais uma vez, eu creio que vai ser tudo diferente dessa vez. E elas não fazem esse trabalho de condição e de observação. Ela pensa que a separação vai fazer a pessoa valorizar mais ela, né? Então, a amiga, ela pensa assim, a gente ficou separado, agora ele me valoriza mais, ele vai me amar mais, ele não vai cometer os mesmos erros. Só que a pessoa não sabe, não pensa, que o amor não foi o suficiente, o amor dele para com você, amiga, não foi o suficiente para evitar o vício, as traições. Então, não é o amor que ele sente por você, não vai mudar a situação. A pessoa pode ser louca pela outra e ainda assim traí-la. Nós já vimos isso muitas vezes.
Então, o que você precisa para que ele não venha errar novamente, não venha trair você novamente, continuar nos vícios, é que ele procure ajuda, né? O vício não é uma coisa que ele pode falar assim, vou parar, não vou fazer mais, juro que eu não vou fazer mais. Isso aí não é o suficiente. Uma pessoa viciada, ela é doente, ela precisa ajuda para vencer, para superar os vícios. E se a questão da traição, como que ele te traiu? O que o levou à traição? Ele era muito de ficar com amizades do sexo oposto, ele tem muitas amiguinhas pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Você vai ter que colocar uma condição, que você vai ter que remover todas essas amiguinhas aí. Você vai ter que chegar em casa, depois do trabalho, você vai ter que vir em casa. Você não vai poder ir para o bar com aquela amiga que você, né, trabalha junto. Então, existem certas condições que ele tem que seguir para que aquele problema não volte, né? Agora, se você pensa assim, só pela palavra dele, ou pelo amor, que ele diz que me ama, né? Tá arrependido. Ou porque hoje ele está tão arrependido, poxa, ele até chorou. Ele chorou, mas muita gente chora e depois erra de novo. E a questão do vício também, você pode apoiá-lo no sentido dessa mudança. Se você quer, pelo jeito você quer reatar, ela quer que dê tudo certo. Então, ele precisa desse apoio, porque o viciado, normalmente, ele sempre diz aquela mesma coisa, foi a última vez, esta foi a última vez, nunca mais vai acontecer. Então, se você crê apenas nas palavras, que é o que nós estamos orientando, nas palavras, então você não está crendo se apoiando em uma coisa concreta. O que é concreto é a mudança de comportamento dele. E ela precisa de ter uma margem de segurança. Não é que ele voltou hoje dizendo, vou mudar, foi a última vez e pronto, você aceitou. Você está correndo o risco de cair de novo no mesmo problema. Tem que haver essa margem de segurança, de tempo, ele mudou esse comportamento para que ela tenha segurança própria. Exatamente. É importante, Aparecida, que você, nesse tempo que vocês estão separados, você observe, né, Cris? Ela tem que observar ele e ela tem que começar a ver realmente... O problema é que eles não estão mais separados. Ela já voltou, esse é o problema. Ela já voltou, as pessoas voltam antes da mudança. Exato. Por isso que fica indo, né, idas e vindas. Porque não se pode. Conforma com a promessa da outra pessoa. O certo, em caso como esse, é a pessoa se manter separada, observar, ouvir, ok, o que a pessoa se comprometeu a fazer, eu vou mudar, vai ser diferente, então tá bom. Então eu vou ver se realmente você já está sendo diferente. Não é assim, eu vou voltar e tudo vai ser diferente. Não. Mesmo sem voltar com você, ele já tinha que estar sendo diferente. Porque o erro que ele cometeu, os erros foram extra-casamento, ou seja, vício e a traição. Então ele tem que lidar com isso lá fora, para depois poder ganhar a confiança de voltar. E o voltar, já que você já voltou, não é o ponto final. Se você voltou e viu que está esse mesmo comportamento, que o que nós estamos falando não foi praticado, há tempo de você separar. Há tempo de você... Na verdade, a palavra separar, você pode entender errado. Há tempo de você se afastar para que ele possa mudar e você possa pôr em prática o que estamos orientando. Há tempo ainda, não é? Tem que ter Voltou, fatos, já era. né, Vitor? Tem que ter fatos concretos de que ele realmente está mudando. Isso. Vamos agora à pergunta da amiga lá do Rio de Janeiro. Estou enfrentando uma dificuldade muito grande no meu relacionamento. Eu tenho uma doença psicológica que foi identificada como transtorno ansioso. Antes do transtorno ansioso, eu tinha síndrome do pânico. Muitas vezes eu fico muito irritada, muito nervosa. O meu marido, ele já aguentou muita coisa, já passamos muitas situações juntos, mas ele chegou a um ponto de que ele não aguenta mais. E ele quer a separação. Quando meu marido falou que não queria mais, eu saí de casa para dormir na rua. Porque eu também não tenho família, eu não tenho mãe, meu pai faleceu quando eu era muito nova. Eu passo mal mesmo, eu vomito, eu fico tonta, eu fico com dor de cabeça, eu tenho crises seríssimas. Ele acha que muitas vezes eu fico nervosa porque eu quero. Ele é um homem muito amoroso. Ele é muito amigo, ele realmente não merece o jeito que quando eu estou em crise eu trato. Uma situação muito complicada. O que vocês podem me dizer para eu salvar o meu casamento? Eu tenho pensado em ir na terapia do amor, mas o que mais que eu posso fazer?
amiga, você precisa se salvar primeiro, antes de salvar o seu casamento, porque você precisa de ajuda, mais do que o marido, mais do que a volta mesmo, propriamente do marido. E provavelmente ele está agindo assim porque ele não vê a atitude da parte dela de buscar ajuda eficaz. Ela provavelmente já foi psicólogo que deu um rótulo para o problema dela, transtorno de ansiedade. Ok, mas não ajudou você, talvez até piorou. Então você precisa buscar ajuda eficaz, aquilo que vai resolver. Você diz que quer ir à terapia do amor, você tem que começar urgente, porque o bom da terapia do amor, a eficácia da terapia do amor é que nós trabalhamos com as duas mãos. Nós trabalhamos com a mão do conhecimento, da orientação, do conselho, da inteligência, mas nós também trabalhamos com a mão da fé, da atitude de fé, de arrancar a coisa ruim que está dentro da pessoa. E você tem algo ruim dentro de você. Essa ansiedade, essa atitude que você fica nervosa, que você sai de casa para dormir na rua, sabe? Esse comportamento que você tem que nem você gosta, você não gosta, mas você não tem o controle sobre si mesma, isso tem que sair de você, tem que ser arrancado. E não é remédio, não é livro, não é conselho, isso aí é só o poder da fé, isso aí é resolvido através da fé. E nós temos muitos casos de pessoas como você que venceram ansiedade, depressão, transtornos, sejam quais forem, que essas pessoas, através da ajuda da fé, elas se resolveram e então resolveram o seu relacionamento. E as pessoas normalmente pensam que elas não podem fazer nada a respeito. Está fora do meu alcance, eu não tenho controle sobre essa situação. Não, você pode fazer alguma coisa, é isso que nós estamos falando aqui. Você pode ir na terapia do amor, isso aí você pode. O que te impede? Você pode ir nessas palestras, você pode buscar ajuda ali. Nada te impede. Então é uma coisa que você pode fazer e você deve fazer primeiro, antes de tentar resolver o problema do casamento, porque o problema do casamento está nesse problema seu. Você resolvendo esse problema, você vai resolver o seu problema de casamento. E é interessante, né, Cris, que o nosso trabalho na terapia do amor, as pessoas estão acostumadas a ver a gente explicar muitas coisas aqui sobre relacionamentos, acontecimentos. Olha, isso acontece por causa disso. Mas nós também tratamos de coisas inexplicáveis, como no seu caso. Você não sabe explicar por que você reage dessa forma. Seu marido não merece, você ama ele, você tem tudo para ser feliz. Por que desse problema? Então você não sabe explicar. Ok, então nós estamos aqui também para te ajudar pessoas que têm problemas inexplicáveis, na verdade. E a verdade... Dela. A verdade é que você tem que saber diferenciar, aliás, você, amiga, e todas as pessoas. O que é problema emocional, que com certeza você tem também, né? Existem aí os remédios para poder ajudar nisso. Porém, o que é também um problema oculto, o que é algo oculto, algo acima do ser humano, que é o seu caso, por isso estamos dando o remédio que é a fé. E é bom que se diga também que nesses casos, como é o dela, a pessoa fica dando tiro para todos os lados, buscando opções de todas as formas. Ou seja, ela acha que o transtorno dela vai ser resolvido solucionando o problema do casamento. Ou seja, aí procura o psicólogo, procura o psicanalista, seja quem for o remédio, fica buscando as alternativas. Quando está dentro de você. Está dentro de você. E na terapia você vai entender bem melhor sobre isso. E nós vamos mostrar agora um exemplo disso. O Claudio Honor e a Cristiane chegaram na terapia do amor e a Cristiane tinha problema de depressão. Quer dizer, como que uma pessoa com depressão vai conseguir se relacionar com outra, vai conseguir fazer a outra pessoa feliz? Impossível. Então, primeiro, a Cristiane precisou se tratar. Era um problema da alma, era uma coisa ruim que estava com ela. Mas veja como ela foi ajudada através da terapia do amor. Eu vim de um casamento anterior fracassado, onde tinha muitas brigas, traições, agressões físicas, verbais. Não existia diálogo, não existia respeito. A última agressão que teve foi realmente assim, que tem até um processo judicial contra ele, né, que foi realmente o ponto final, a gota d'água que eu me separei dele. Eu não suportava mais a situação, que era muito sofrimento. Eu tinha baixa autoestima, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de sorrir. Era uma pessoa, assim, totalmente infeliz. E além de eu ser feliz, eu fazia minha família também infeliz, porque todo mundo via que eu não sorria para nada. Eu vivia no tormento. E eu consegui me livrar. Eu consegui ter força de decisão de falar, não, eu não quero isso para mim. E aí eu acabei me separando. Só que, assim, eu me separei fisicamente de uma pessoa, só que o que ficou dentro de mim foi muito trauma, medo,
insegurança, baixa autoestima que ainda estava dentro de mim muito forte ainda. Todo mundo para mim era melhor que eu. E assim que eu comecei. E foi assim que eu conheci ele, que foi através dele, que já participava da terapia, que ele me convidou para participar da terapia, porque eu nunca tinha participado. Nunca. Quando eu vim à terapia, para mim foi um desafio. Porque todo mundo falava, eu digo, ver se isso funciona mesmo. Né? Que eu já vim de um relacionamento que houve uma traição. Né? A minha companheira me traiu. E aí, em vez de eu chorar, o que eu fiz? Eu vou confiar nessa terapia, vou ver se está certo. Aí peguei firme, eu foquei, o meu foco era terapia. Aí eu conheci a Cristiane, adquiri esse livro, O Casamento Blindado, presenteei ela, foi o momento de eu me aproximar dela. Né? Passei o livro para ela, já tinha lido, né? Passei o livro para ela. Casamos na terapia. Sou outra pessoa. E, assim, o livro me abriu realmente a visão, a consciência, as palestras, o livro, assim, de não errar, não cometer os mesmos erros do passado, né? De começar de novo e da forma correta, né? Não trazer a bagagem lá de trás para a vida de hoje, deixar lá atrás as bagagens que a gente tem lá atrás, para começar tudo de novo mesmo. Você que é estruturado em todas as áreas da vida. Aliás, exceto na vida amorosa, porque quando chega a hora de entrar num relacionamento, parece que algo dá errado. Ou você tem medo de dar um passo a mais e assumir um compromisso mais sério por causa de um trauma ou de uma desilusão amorosa? Chegou a hora de mudar. O que trouxe a gente aqui é a curiosidade de ver o casal tão bem, que é a Cris e o Renato. E eu quero que meu casamento seja blindado igual o deles. Uma visão muito ampla e a gente quer aprender, quer buscar com eles, quer para trazer para nossas vidas, porque hoje o casamento está muito difícil hoje em dia, né? Então a gente quer aprender com eles a viver um casamento blindado. O que eu tenho aprendido aqui tem despertado coisas que eu nem sabia que tinha, como o senso de rejeição. Às vezes eu era muito fechada para a vida sentimental, sempre focada no trabalho, nos estudos, em dar o sustento para minha família. E deixava isso de lado, achando que em algum momento a pessoa ia aparecer quando eu conseguisse realizar todas as coisas que eu queria fazer na minha vida. Só que não é verdade. A terapia tem me ajudado para isso, para que eu venha ter maturidade, para que eu saiba como reagir, quando chegar a pessoa certa, saber ter o que dar para essa pessoa, saber como desenvolver uma relação. Talvez eu não tive referência na minha casa, mas eu vou ser uma referência, eu posso ser essa referência. Então você está se preparando, você está planejando, você está projetando o seu futuro, isso tudo é importante, é isso que você tem que fazer. Porque aí você tem um alvo, você tem um norte, ao invés de viver a vida como se, sabe, qualquer coisa que acontece aqui, para onde você for, você vai se dar bem. Não é assim. A realidade não é essa. Percebeu como as lições são importantes para que você construa um relacionamento diferente? O Renato e a Cristiane provam porque tantos casais querem participar das palestras. A gente brigava muito, a gente já vem de outros relacionamentos já destruídos, de 2 casamentos que não deu certo, tanto do meu como da parte dele, né? Eu achava que já estava cansada, já era no segundo, achei que não tinha mais solução. Então eu não queria mais saber de nada, mas ele foi insistente, né? Um agrediu o outro e tal. Mas depois foi havendo a mudança, a gente foi aprendendo, aí foi tendo respeito um para o outro. Nos casamos tudo certinho muito cedo, eu com 17 anos, ele com 20. E desde então o nosso casamento assim era mais balada, curtição. Depois de 4 anos tivemos nosso filho e depois de um tempo o casamento começou a ter problemas relacionados ao vício. Chegou ao ponto que eu não estava mais aguentando a situação. Eu, antes de frequentar a palestra, né, eu tinha vícios, né, de alcoolismo e tudo, isso estava atrapalhando o nosso relacionamento. E teve um dia que ela pegou e falou, vamos ver a palestra, vamos ver como é que é. E eu fiquei ainda meio receoso. Aí eu vim assim, eu vou lá porque eu vou conhecer o templo, né? Aí eu falei, vamos ver como vai ser. Aí, através da primeira, eu já fiquei impressionado, né? Eu não sabia que tinha um entendimento, um conhecimento que pudesse absorver. E é aqui no Templo de Salomão que toda quinta-feira as palestras da Terapia do Amor têm transformado a vida de muitas pessoas e pode transformar a sua vida também. Participe e dê o primeiro passo. Hoje a nossa proximidade é muito maior.
a gente consegue conciliar o nosso casamento com o nosso filho muito melhor. Antes a gente brigava por uma pequena discussão, eu acabava trazendo tudo que eu já tinha sofrido à tona. A terapia do amor nos ajudou, ainda continua nos ajudando e eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas ainda. A minha vida hoje é transformada, apesar de eu ser solteira, mas é transformada, eu sou muito feliz e eu tenho aprendido a saber esperar. É no tempo certo, eu creio que vai acontecer. Hoje mesmo eu já vim trazer uma pessoa, porque ela viu a mudança na minha vida e ela hoje estava com uma vida meio parecida como era a minha antes, né? E hoje eu trouxe ela. Se o amor está esfriando, não é porque, na verdade, acabou o amor. O que acabou é a fé, ou está acabando é a fé naquela pessoa. Você está perdendo a fé naquela pessoa. E por isso o amor está esfriando. Acaba a confiança, acaba o amor. Você se desliga daquela pessoa. Os resultados só são possíveis porque essas pessoas transformaram ensinamentos em práticas e a cada dia podem colher os frutos de um relacionamento muito melhor. E sabe quanto pagam por isso? Não pago absolutamente nada, é tudo gratuito, é tudo muito bom. Se fosse mensurar preço, não tem como mensurar, é muito bom. E solteiros inteligentes têm que estar aqui toda quinta-feira, abro mão, venho da Zona Sul. Vale a pena, não custa nada, só o nosso tempo de vir aqui, de ouvir, não tem preço, sabe? Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. E o tema da palestra desta quinta-feira é o Dia do Não Aceito. Veja as imagens que nós mostramos no início do programa mais uma vez. Eu queria que você prestasse atenção nas imagens desta fotógrafa francesa que intitulou este ensaio de Ela Esperou Demais. E assim, há muitas pessoas que estão realmente, né, com a imagem assim, cada vez mais cadavérica, né? As pessoas estão quase morrendo dentro de um relacionamento, esperando que um dia as coisas vão mudar. Quantas mulheres, elas aparentam até mesmo mais velhas do que são, por causa dessa espera, porque a espera não é um mar de flores, né? A espera é dolorosa, porque você não sabe até quando você vai ter aquele casamento frio, aquele marido que não fala com você, até quando isso vai continuar? Vocês vivem vidas separadas, você fica assim, sabe, na dor, às vezes até mesmo vocês nem brigam mais, vocês têm cada um, sabe, cada um dorme em camas separadas, você tem os seus amigos, ele tem os amigos dele, e você fica assim, sabe, toda semana, todo fim de semana, você fica com aquela esperança, ele vai querer conversar, ele vai me chamar para sair, nós vamos fazer aniversário de casamento, quem sabe ele vai fazer alguma coisa. Então, né? Você tem que tomar as rédeas da situação e determinar que você não aceita mais o que está acontecendo. Seja a solidão, você que está solteiro, seja o casamento destruído, não aceite mais o que está acontecendo. Nesta quinta-feira, nós vamos mostrar para você como colocar um fim nesta situação. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado, Victor. Obrigado, Bianca. Nós voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv para mais detalhes das nossas palestras. Até lá. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.